Glória a Deus. Podemos orar? Vamos ficar em pé mais um instante. Se você pode, segure na mão da pessoa que está ao seu lado, esquerdo e direito. Ore por ele, ore por ela. Daqui a pouquinho, daqui 50 minutos, estaremos entrando num novo ano. E que seja um ano de bênção em nome de Jesus. Mas por enquanto, ora para que Deus fale no coração do irmão, da irmã que está do teu lado aí. Amém? Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos na tua presença ainda. Sei que estás aqui. E chegou o momento, ó Deus, de ouvirmos tua palavra. Fala, Senhor, conosco. Permita-nos, ó Deus, aprender um pouco mais com tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, nesta noite, neste tempo que estamos aqui. Fala, Senhor, conosco. Estamos, ó Deus, a alguns minutos de um novo ano. E, ó Deus, a nossa esperança, expectativa está no Senhor. Portanto, ó Deus, nos ajuda a entender tua palavra, a praticar tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Por favor, pode sentar. O que falar num culto de virada de ano? O que falar? A gente ora, pede discernimento ao Senhor e tal, e a gente fica naquela. Bom, tema de hoje: Deus é capaz. Deus é capaz. Quero ler um texto com você, você que trouxe a Bíblia. Efésios capítulo 3. Vamos ler aí rapidamente, você que trouxe a Bíblia. Efésios no capítulo 3. Obrigado. Deus é bom. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado aí, se você puder repartir a leitura, faça isso. Texto muito conhecido, falei o ano todo sobre esse texto, falei ano passado, vivo citando esse texto. É um texto que marcou minha vida e eu o amo demais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 14, ele disse: por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai. Versículo 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. 16, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, versículo 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para quê? Para que conhecer esse amor? Ele responde: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele encerra esta palavra dizendo, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O amém foi na hora certa, soltaram até fogos. Deus é capaz. Eu poderia falar aqui, citar como eu já disse, usar expressões, jargões que se usam nos dias de hoje, para tentar trazer uma palavra para as pessoas. Poderia denominar este ano de 2020 que está chegando, o ano da vitória, o ano da realização, o ano do perdão, o ano da conquista, como muitas igrejas fazem. Nada contra. Mas o que quero nesta noite repartir com os irmãos, 2020 está chegando. E se nós entendermos algumas coisas preciosas que estão contidas na palavra, é impossível Deus não nos abençoar, é impossível Deus não estar conosco sempre.
Deus está sempre conosco. Jesus prometeu isso. O problema é que nós nos afastamos de Deus. Existem muitas pessoas hoje que estão nas promessas, esperando as promessas. E eu disse aqui domingo, eu tenho uma lista de promessas que foram feitas ao longo desses últimos anos para a minha vida e para a vida da igreja principalmente. Mas eu não dependo dessa lista. Eu não fico em casa de braços cruzados esperando, bom, se Deus falou que vai fazer, então eu vou esperar Deus fazer. Ao contrário disso, eu tenho sempre lutado, buscado crescimento como pessoa, crescimento da igreja, conhecimento da palavra de Deus, para justamente nesses momentos de dificuldade que todos nós enfrentamos. Vai começar 2020 e por certo vamos ter algumas dificuldades. Por certo vamos passar por alguns problemas. Por exemplo, esse ano de 2019 para nós aqui na igreja foi um ano duro, difícil. Foi um ano de perdas. Perdemos pessoas queridas. E para você administrar tudo isso não é fácil. Todavia Deus está conosco. Deus nunca nos abandonou. E eu tenho certeza que Deus nunca vai nos abandonar. Nunca. Deus está conosco sempre. Davi, numa de suas orações, ele escreveu no Salmo 35, acompanhe aqui no telão, não sei se os irmãos conseguiram preparar lá, versículo 27. Ele diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Eu peguei a versão aqui do João Ferreira de Almeida. Ou seja, Deus tem prazer em abençoar a gente. Deus tem prazer em nos ajudar. Eu ouvi um vídeo, você também deve ter recebido esse vídeo, de um camarada citando, mostrando na verdade um outro vídeo de uma criança sendo treinada na China para ela saltar do chão com os dois pés em cima de um banquinho. E ela fez isso várias vezes. Na China, os atletas de lá, os esportistas de lá, eles treinam muito. Não é à toa que numa maratona, que numa Olimpíada, eles ganham boa parte das medalhas. Porque eles treinam muito. E o que ele mostra nesse vídeo, vê aquela criança, uma menina, tentando saltar do chão no banquinho, e ela cai várias vezes. Então ele diz, até que um momento essa menina ouve uma instrução do treinador, e no próximo salto ela consegue. E ele diz, coloque-se no lugar dessa menina, ou dessa esportista, e digamos que esse rapaz treinador seja Deus. Não fique com esse negócio de que Deus vai fazer tudo por você, Deus vai dar tudo para você, é só você ficar de braço cruzado esperando. Não, vá à luta, se esforce, Deus é contigo. Se você cair, se você de repente não der certo, continue crendo, Deus é contigo, Ele te levanta, Ele vai te mostrar o caminho. A gente tem que aprender a confiar em Deus. A gente vai entrar numa nova etapa, um novo ano daqui a alguns minutos. E a gente sempre precisa entender o que a Bíblia diz. Por exemplo, Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 36, acompanhe aqui, ele contou uma parábola para os seus discípulos. Ele disse: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Versículo 37, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Versículo 38, ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Bom, Jesus deu a dica. Como é que pode entrar um novo ano com os mesmos pensamentos, com as mesmas reclamações, com a mesma mentalidade?
Por que muita gente não vai para frente? Porque ele não muda a mentalidade dele é sempre a mesma. Tem algumas questões que nós precisamos colocar diante de Deus e diante de nós mesmos. Ano novo, vida nova. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, 17, ele escreveu: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ano novo, vamos deixar tudo novo. A gente vai entrar numa nova etapa, mais 365 ou 66 dias que nós vamos viver. Vamos viver de que forma? Do mesmo jeito? É só mais uma virada. É só mais... Não! É a oportunidade de fechar um ciclo, de fechar uma etapa que talvez não foi muito boa, como os irmãos aqui, alguns deles testemunharam. Não foi uma etapa boa ano passado, ano retrasado, mas as coisas mudaram, as coisas continuaram, nós continuamos vivos, e nós vamos entrar numa nova etapa. Que como vai ser essa nova etapa? Depende de você, meu irmão, depende de você, minha irmã. E uma coisa eu posso te garantir, segundo a Bíblia: Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Crê nessa palavra? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ministra sobre ele, diga assim: Deus é capaz. Deus é capaz. Como a gente viu aqui semana passada, você precisa crer na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, em Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, presta atenção nesse texto, o meu Deus, Paulo escreveu, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, esse texto não diz assim, de acordo com o teu trabalho, de acordo com o seu chefe, de acordo com o que você tem, de acordo com isso. Não, o texto está dizendo, de acordo com as suas riquezas. Nós servimos um Deus vivo, poderoso, rico, dono do mundo. O salmista Davi, no Salmo 24, versículo 1, ele escreveu: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, nós temos um Deus rico, um Deus poderoso, um Deus amoroso. E ainda tem gente que vive empurrando com a barriga. Entra ano, sai ano, com a mesma mentalidade. Creia, meu irmão, não é só porque você não vê um caminho que esse caminho não exista. Eu gosto muito da palavra, eu amo muito a palavra, porque Deus sempre age nos bastidores. Quando você pensa que Deus está vindo, Ele já está voltando, porque Ele já fez e já deixou preparado algumas coisas maravilhosas para nós vivermos nesta terra. O problema é que nós não mudamos a nossa mentalidade. A gente está sempre sendo levado a falar, a pensar e a viver no que nós estamos acostumados. E Deus é um Deus de oportunidades. A Bíblia está cheia de textos falando sobre isso. Quando você menos espera, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é capaz. O sonho de Deus para nós é muito maior do que nós mesmos imaginamos. Se você olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar a história, entre tantas histórias, a história de Ruth, e aquela sua sogra que se denominou amarga. Aquela mulher, ela não tinha mais esperança nenhuma. Morreu o sogro, morreu o marido, morreu o cunhado. E o que ela fez? Ela ficou ali naquela situação. Mas o texto diz que aquela mulher, ela voltou para casa com a sua sogra. E chegando na terra que ela mal conhecia, a primeira coisa que ela fez foi o seguinte: falou para a sogra: a senhora fica aqui, que eu vou procurar um trabalho e vou fazer alguma coisa. Que é o que eu digo sempre, irmãos. Está cheio de gente procurando trabalho. Trabalho para ganhar 5, 10 mil, sentado atrás de uma mesa, com telefone no ouvido, com horário de almoço, com tempo de horário para entrar, tal. E está difícil trabalho assim, emprego assim. Agora trabalho tem bastante. Está cheio de gente que trabalha, que se esforça.
E gente que se esforça, Deus abençoa. Meu irmão, essa mulher não tinha esperança nenhuma. De repente ela começa a pegar sobras. Sobras, o que sobrava, ela pegou. E essas sobras levaram a ela trouxeram para ela um sustento. E Deus já estava agindo nos bastidores. Porque quando ela volta, toda feliz, com várias espigas de milho, já tinha até debulhado, e ela fala para a sua sogra, a sogra pergunta, escuta, onde que você foi? Que campo você foi? E aí ela disse, olha, eu fui num campo de um tal de Boaz. Poxa, esse cara aí, se eu não me engano, ele é meio que parente do meu falecido. Ah, é. Poxa, ele pode ser até o nosso resgatador. Mal sabiam elas que Deus já estava agindo nos bastidores, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E essa mulher casou-se com Boaz, teve um filho, Obed, que foi pai de Jessé, pai de Davi, e fez parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, ela jamais poderia imaginar que Deus pudesse fazer alguma coisa por ela dessa forma. Porque a gente tem uma mania, a gente tem algo dentro do coração, e o que falta hoje no século 21 para as pessoas é essa fé que move montanhas, esta fé que leva a gente para perto de Deus, que faz com que a gente confie no Senhor. Esta fé, essa força que vem do Senhor, que deveria estar dentro de nós e nos levar sempre para perto dele, falta hoje na vida das pessoas. As pessoas hoje não têm muito mais fé. As pessoas hoje vão empurrando com a barriga. Como diz a Bíblia, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros até, vou acrescentar no texto bíblico, confiam no trabalho, confiam no dinheiro. Mas nós que temos um Deus, nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós temos um Deus. E por que a gente faz isso? Porque eu sei que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Se você olhar para a vida dessa mulher, 3 lições importantes que ela viveu. Ela tinha muita força de vontade. Ela não ficou de braços cruzados esperando a morte chegar como sua sogra, que entrou na cidade, as pessoas ficaram felizes, e ela disse, olha, não me chama assim, eu estou amarga, me chama de Mara, que eu sou muito amarga. Deus, ele pesou a mão, Deus me castigou, eu não quero saber. E essa mulher, Ruth, a sua nora, ela foi, trabalhou, começou a pegar espigas que sobravam, e foi indo, e foi vindo o sustento, força de vontade. Às vezes o pouco, ou no pouco, Deus pode fazer muito. Segundo, essa mulher confiava. Ela confiava em Deus. De uma forma ou de outra Deus iria agir. E hoje nós estamos precisando de pessoas que confiem em Deus. Terceiro, essa mulher trabalhou, ela foi à luta. Uma mulher vitoriosa, uma mulher que buscou no Senhor um tempo novo para a sua vida. Ela imaginava algo talvez mínimo, mas o mínimo que ela pensava, Deus fez o máximo, porque Deus é capaz, como Paulo escreveu. Sabe, meus irmãos, para 2020, talvez, eu digo talvez porque para muitos seja um talvez, mas se você colocar algumas coisas dentro do teu coração, principalmente na sua mente, algumas coisas precisam mudar dentro da nossa mente. Alguns gatilhos que existem dentro da nossa mente, a gente precisa mudar isso. E eu me lembro aqui que quando fui visitar ontem o pastor Bob, eu disse para ele, meu irmão, não adianta você ficar pensando em coisa ruim, não adianta você ficar pensando na morte. Eu sei que é difícil, a tua situação é difícil, é grave, mas não adianta você ficar pensando na morte. Se você pensar na morte, você vai ficar assim, para baixo. Você tem que pensar na vida. Se fosse para morrer, Deus já tinha te levado. A tua enfermidade é grave.
Agora, por que ele está te preservando? Porque ele quer te ensinar alguma coisa, ele quer me ensinar alguma coisa. A gente está movendo, a gente tem que mudar algumas coisas na cabeça. Que tipo de coisas? Primeiro, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que te traz paz, pense nisso. Você não pode ficar tomando posse de algo que está querendo destruir a tua vida. Ele não estava nem se alimentando. E está cheio de pessoas hoje, no meio cristão, no meio nosso, que tem esses gatilhos na mente, essa resposta na ponta da língua. E algumas coisas nós precisamos mudar. Está chegando 2020, daqui meia hora chega 2020. E algumas coisas nós precisamos mudar dentro de nós. A minha pergunta é: você está disposto a mudar alguma coisa para entrar 2020 para cima, em nome de Jesus? Esse amém não convenceu muito não. Enfim, quem sabe no final da mensagem melhore. Mas vamos lá, alguns conselhos para você em 2020. Recebi isso hoje de um amigo, achei fantástico. Em vez de você esperar 2020, que tal se 2020 esperar você? Como assim? Poxa, você fica naquela expectativa, 2020 vai chegar, não vejo a hora de acabar 2019 para entrar em 2020, porque Deus me livre, esse ano, se Jesus amado, Deus, não quero nem falar. Não, muda, faz de conta que 2020 está te esperando. De que forma? Para você entrar e falar assim, graças a Deus, agora é 1 minuto de 2020, já passou 2019, meu Deus, graças a Deus. Se você entrar com a mesma mentalidade, vai chegar no final de 2020, você vai estar assim, eu não vejo a hora de acabar 2020. Muda isso na tua mente. Segundo, em vez de você dizer assim, 2020 vai ser melhor, porque agora parece que o governo vai acertar a economia, agora 2020 vai ser melhor. Não, diga diferente. Diga assim, eu serei melhor em 2020. Como a gente estudou domingo aqui, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou abençoar mais a nação que eu vivo, eu quero ser uma pessoa diferente. Amém? Amém. Terceiro, em vez de você dizer assim, que 2020 seja um ano excelente, diga você assim para você mesmo, eu serei uma pessoa excelente em 2020. Talvez você diga assim, em 2020, o que será que Ele me reserva? Diga, o que eu reservo para 2020? O que eu vou fazer em 2020 de diferente para mudar a história da minha vida? Em vez de você dizer, tomara que 2020 me traga 3 pontinhos. Não, mude isso. O que você pretende oferecer, entregar, levar em 2020? Perguntas que você deve se fazer agora. Daqui a pouquinho nós vamos virar um ano. A gente precisa mudar alguns gatilhos que estão dentro de nós. Que gatilhos são esses? Aquelas expressões que estão gravadas na nossa mente há anos, e mesmo com a palavra sendo pregada, você ainda continua falando as mesmas coisas. Tipo, não vai dar certo. Não, isso não é para mim. Eu trabalho, chega no final do ano, nunca tenho dinheiro, nunca dá para nada, estou cansado disso. Eu não vou conseguir. Meus irmãos, lembre-se, a gente estudou nesse ano aqui algumas vezes sobre o povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, eles já tinham respostas engatilhadas na mente, porque a mente deles, apesar de eles saírem de lá livres, prósperos e saudáveis, a mente deles era a mente de escrava. Não adiantou mudar o lugar. O problema não era o lugar, o problema era a mente deles. Por isso que Abraão tinha uma mente privilegiada, e quando ele estava lá com o seu sobrinho Ló, ele disse, Ló, você escolhe, não dá mais para a gente ficar junto. Você escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, mas escolhe um lado. Esquerda, um deserto. Direita, campinas verdejantes. Ló, que não tinha muito conhecimento de Deus, estava ali só na sombra do tio, ele olha e fala assim, bom tio, eu vou para cá. Abraão falou, não tem problema,
Porque Deus já tinha falado para ele: aonde pisar a planta dos seus pés, ali será um lugar de bênção. Ele não estava preocupado com o lugar, ele sabia que Deus estava com ele todo o tempo. Então, meu irmão, é questão de mentalidade. O povo saiu do Egito livre, próspero, saudável. Mas para onde eles iam? Eles tinham sempre um gatilho, sempre uma resposta engatilhada. E se você ler a Bíblia, você vai ver: pô, Moisés, nós vamos morrer aqui no deserto. Não tinha túmulo suficiente lá no Egito, você tinha que trazer gente para morrer aqui. Moisés, o que nós vamos comer? Moisés, o que nós vamos beber? Moisés, Deus se esqueceu de nós. Tentaram até apedrejá-lo, Moisés, Josué, Arão. Por quê? Porque isso estava impregnado na mente deles. O que eu quero te mostrar hoje, meu irmão, que 2020 está chegando, e algumas coisas você precisa mudar dentro da sua mente. Não adianta você usar roupa branca para virar o ano, preta, amarela, azul, não vai mudar nada. Não adianta você falar assim: o ano que vem eu vou juntar mais dinheiro, o ano que vem não adianta nada. Não adianta nada você dizer assim: o ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer uma dieta e aí eu vou emagrecer, como a irmã disse aqui. Fica assim: eu vou. Aí acaba 2020 e fala assim: eu tentei, mas não consegui. Porque não adianta você falar assim: Deus me emagrece, e Deus vai fazer assim. Não, você vai ter que parar de comer algumas coisas, você vai ter que andar, você vai ter que fazer exercício. O problema é que a gente tem essas respostas prontas na mente. E é por isso que muita gente não vai para frente. Mas nesta noite Deus está conosco aqui mais uma vez. E Ele quer mudar a história da tua vida, a começar com a tua mente. Você tem que tirar esses gatilhos. Pastor, como é que eu faço isso? Simples. Simples. Primeiro, que tal estreitar o teu relacionamento com Deus? De que forma, pastor? O ano que vem, ore mais. Leia mais a Bíblia. Cite a palavra. Tem vários pregadores, pastores, teólogos que criaram, baseado em textos bíblicos, respostas práticas para você rebater o mal quando ele vier lançar dados inflamados contra a tua vida. Você nunca vai vencer. Espera um pouquinho, a Bíblia diz que se eu confiar no Senhor, estiver na presença dEle, eu serei sempre mais que vencedor, porque Cristo já me deu a vitória na cruz do Calvário. Você nunca vai conseguir aquilo ali. Espera um pouquinho, a Bíblia diz, Deus falou para Josué, e se Ele falou para Josué, o mesmo Deus, Ele disse assim: seja forte e corajoso, porque eu estou com você, você vai conseguir. Ou seja, Deus está com a gente precisa mudar alguma coisa dentro da mente. E se nós estamos aqui hoje, chegando a mais um ano, um final de ano, encerrando um ciclo, chegou o momento de a gente mudar esses gatilhos. De que forma, pastor? Crendo no quê? Na palavra. A Bíblia diz que Deus é capaz, 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 Deus é capaz. A gente não está falando de um deusinho qualquer, nós estamos falando do Deus vivo e poderoso, que tem o poder dos céus, da terra, do universo nas suas mãos. Ele é capaz de fazer coisas tremendas. E se Ele é capaz, por que não está acontecendo? Por culpa dele? Claro que não. Nós é que precisamos mudar algumas coisas dentro de nós. Para encerrar aqui, Efésios 4, 22, acompanha aqui no telão, o apóstolo Paulo escreveu: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que é revestir? Revestir é, você tinha uma roupa, você tira, você se revestiu, ou você pôs uma outra roupa por cima. Então você precisa agora se revestir do quê?
das coisas. Não, você precisa se revestir da unção de Deus, do poder de Deus, da voz do Senhor na tua vida, falando no teu coração: eu estou contigo, você pode. 2020 está chegando, Deus é contigo, Deus é capaz de fazer coisas tremendas na tua vida, basta você crer, basta você começar a andar mais perto dele. Vai chegar no final de 2020, se você planejar, como a gente estudou domingo aqui, a sua vida, final de 2020, a sua vida vai ser outra. Você vai sentar aqui na frente dando risada no culto da virada. Deus é maravilhoso. Por quê? Ora, simples, porque você mudou a sua postura. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, nós é que temos que mudar. E aí a chance daqui 20 minutos de nós mudarmos isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Está disposto a essa mudança de postura, de mente? Oh Jesus, desculpa aí, Senhor. Vou perguntar de novo. Está disposto a essa... É que eles estão meio dormindo, é meia-noite quase, né? A maioria dos velhos já estava dormindo uma hora dessa, Senhor. Mas eu vou falar de novo. Acorda aí, irmão. Está disposto a mudar isso na tua vida? Fique em pé, então vamos orar juntos. Fecha os teus olhos rapidamente. Quero te encorajar agora a orar. Aliás, de olhos fechados, se você creu nessa ministração, eu quero te encorajar a falar algumas coisas, a verbalizar algumas coisas. Por exemplo, eu vou te dar uma dica de um texto. Diga assim comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Uma dica de Davi, ele escreveu no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem outros grandes textos, por exemplo, a Bíblia diz que Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus deu a vida por nós na cruz do Calvário. A Bíblia também diz que Ele morreu, mas ressuscitou e Ele está vivo, Ele tem todo o poder. Em Mateus 28:20, Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, Deus quer um ano diferente para você. Ele já está agindo nos bastidores, mas precisa mudar alguma coisa na tua mente. Você precisa mudar o teu jeito a tua reação, ou quem sabe a tua ação. E Ele está aqui nesta noite conosco. Portanto, eu quero te encorajar a falar com Ele, dizer: Senhor, eu quero mudar a minha mente, me ajuda a mudar a minha mente. Senhor, eu quero tirar esses gatilhos, ó Deus, antigos que estão gravados. Eu não quero ficar falando mais não posso, não dá, não consigo, a vida é assim mesmo, eu tenho que me conformar. Não, eu quero falar: eu posso, o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece, o Senhor está agindo. A tua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Então ninguém pode impedir, ó Deus, de eu começar um ano novo diferente, até com as minhas próprias atitudes. Aproveite a você e Deus, fale com Ele se assim você quiser, em nome de Jesus. Este é o momento. Aleluia. 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 Aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã. Fale mesmo, verbalize, cite textos. Começa a colocar isso na tua mente. Você não foi feito para ficar falando não dá, não posso, não consigo. Deus é contigo. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Deus é contigo. Deus te sustenta. Deus está te treinando, me treinando. Se você caiu, Ele te levanta. Se você está em dificuldades, Ele vai suprir as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas. Não é de acordo com o teu trabalho, com o teu dinheiro, é de acordo com o que Ele quer, da hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele é capaz, Ele é Deus, Ele pode.
Ah, Deus, em nome de Jesus, aqueles que clamam agora, que entenderam, ó Pai, Deus, esse pequeno estudo da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, que as mentes sejam abertas, Pai, que eles possam ver a partir, ó Deus, de agora aquilo que eles não estavam vendo, falar o que não falavam, ouvir o que não ouviam, fazer o que não faziam, ó Deus. Traz um tempo novo, uma mente nova, renovada, ó Deus, no coração de cada pessoa aqui nesta noite, e aqueles que porventura assistem a gente, ó Deus, pela internet, em qualquer parte desta terra. Traz este novo tempo, Senhor, traz esta mudança, ó Deus, que esses gatilhos que nós temos preparados, gravados dentro da nossa mente, sejam agora arrancados, ó Deus, que possamos nos lembrar da Tua Palavra, que possamos citar a Tua Palavra, que possamos viver a Tua Palavra, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que neste novo ano 2020 tenhamos, ó Deus, um ano de bênçãos, de realizações em Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. A Ele toda a honra e glória.